Muita alegria de estarmos aqui novamente para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado. Meu nome é Persiliana, faço parte aqui do grupo da equipe de professores da Escola Bíblica Dominical, na cidade de Londrina, no norte do Paraná, e já estamos agora no último trimestre do ano para estudarmos a vida do apóstolo Paulo. Um assunto, um tema que chama muita atenção, um tema que muitas vezes nós nos questionamos, porque afinal de contas o apóstolo Paulo escreveu grande parte dos livros do Novo Testamento, nos deixou um grande legado e eu tenho certeza que será um trimestre muito rico para todos nós que amamos a escola dominical. Nesta oportunidade, estaremos estudando a lição de número 9, que tem por título Paulo e sua dedicação aos vocacionados. O nosso texto áureo está no livro de Atos, capítulo 20, o versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A verdade prática diz assim: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam do quê? Cuidado e zelo. E a leitura bíblica em classe é Atos, capítulo 20, do versículo 17 ao 34, que acredito que a maioria já deva ter feito. O objetivo geral da lição é o seguinte: afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca da mais jovem. Então, os mais jovens sempre aprendendo com a experiência daqueles que já vivenciaram as histórias, as situações de vida. E a nossa lição também, ela traz 3 pontos. Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes e o que ele deixou para os novos que estavam vindo, e quando ele apela aos líderes, porque nós sabemos que a liderança de uma igreja é algo fantástico, é algo fundamental, é algo de uma grande responsabilidade de um líder de uma comunidade eclesiástica. Então, nós vamos ver a introdução da lição que diz o seguinte: nesta lição, vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade, a sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para os novos obreiros e seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus. Temos muito que aprender com a vida e o ministério do apóstolo dos gentios. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações. A gente vê o cuidado de Paulo ao ensinar, ao treinar, ao preparar novos líderes, porque ele sabia que o tempo dele seria pouco, ele teve um ministério curto. E Paulo, então, ele tinha assim, um cuidado, um apreço em trabalhar com aqueles que ficariam no lugar dele, naquelas igrejas todas por onde ele passou, por onde ele fundou. Então, começando, Éfeso, a cidade de Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Eu coloquei assim, Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. No capítulo 13 de Atos, vimos que a igreja separou Paulo e Barnabé para a obra que Deus tinha para eles. Foi o início da primeira viagem missionária de Paulo. Eles visitaram populações, visitaram centros culturais importantes, a fim de alcançarem tantas pessoas quanto fosse possível. Eles foram a cidades que possuíam sinagogas, falaram primeiro aos judeus, com a esperança de que esses recebessem a Jesus como Messias e ajudassem a divulgar as boas novas aos demais povos.
A Ásia, a província da Ásia, é a área conhecida como Ásia Menor, a atual Turquia. Por 2 anos, Paulo e seus companheiros divulgaram as boas novas naquela região. A mensagem de Paulo alcançou todos os níveis da sociedade, transpondo todas as barreiras e garantindo a Paulo amigos em altos postos, tanto no lado civil como no meio militar. Éfeso estava sob domínio do Império Romano. A principal responsabilidade dos líderes daquela cidade era manter a paz e a ordem. A revolta em Éfeso convenceu Paulo de que era hora dele partir dali. Mas ele também mostrou que a lei romana ainda oferecia alguma proteção aos cristãos que desafiavam a adoração à deusa Ártemis, a Diana, e a religião mais idólatra da Ásia. É importante para um pregador da palavra chegar a um lugar, trabalhar, desenvolver ali o trabalho, mas algumas vezes é necessário partir. O serviço de Paulo em Éfeso chegara ao seu final. Ele entendeu que por causa do levante excitado por Demétrio, que certas pessoas ali naquela cidade o odiavam, acabaram com o serviço deles. Assim sendo, não poderia continuar em Éfeso. Se permanecesse ali, muitos cristãos poderiam ser perseguidos e até mesmo mortos. Por isso, ele teve o bom senso de retirar-se dali. Mas é óbvio, a semente já estava plantada ali naquela região. Paulo e o despertamento de novas vocações. A nossa revista, ela destaca a amplitude do ministério de Paulo, dizendo que o ministério dele era um ministério internacional, que ele extrapolou ali os lugares, né, onde ele estava e ele foi para frente mesmo. Paulo, ele avançou. Portanto, ele não poderia trabalhar sozinho, que era um ministério grande, né? Em todos os lugares que ele passava, as viagens que ele empreendeu, muitos companheiros foram o quê? Se juntando a ele e o apoiando naquele trabalho missionário. Os homens que viajavam com ele representavam as igrejas que ele havia fundado na Ásia. Cada um deles levava uma oferta da sua igreja para ser doada aos cristãos em Jerusalém. Isso fortaleceu o relacionamento entre os irmãos, de ver aquela doação, aquele carinho, aquele amor, e promoveu a unificação do corpo de Cristo. Isso é lindo a gente constatar o que aconteceu ali. Um se movendo pela dor, pela necessidade do outro. A igreja em Jerusalém estava passando por tempos difíceis, situação financeira difícil. E Paulo, então, desejava entregar a doação que ele havia recebido desses irmãos, dessas igrejas, o quanto antes. Paulo queria entregar as ofertas no dia de Pentecostes, porque este era um dia de celebração e de ações de graças a Deus pela provisão. Então, são citados em nossa lição os nomes de Timóteo, de Sópatro, Segundo, Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemão e Gaio. O capítulo 4 de Colossenses traz uma lista de nomes daqueles que cooperavam intensamente para a expansão do evangelho em todos os lugares. Eles viajavam juntos, muitas vezes iam para a prisão juntos e assim se tornaram verdadeiros parceiros. É muito lembrado aquele momento em que Paulo, em que Silas, eles são presos e ali naquela prisão cantavam à meia-noite e foi um acontecimento maravilhoso. Eles tinham verdadeiro zelo pela obra da evangelização, não mediam esforços. Mesmo na prisão, as coisas aconteciam porque eles não se entregavam diante das dificuldades que surgiam.
Paulo um mestre inspirado. Verdadeiramente, ele inspirava os seus companheiros. É muito interessante notar em vários textos a preocupação de Paulo com os seus auxiliares. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, o versículo 13, nós temos um exemplo claro desse cuidado. Por não ter encontrado Tito na cidade de Troade, ele ficou assim tão preocupado com a segurança do rapaz e foi para a Macedônia a fim de encontrá-lo e acabou encontrando ele lá. Em 1 Coríntios 4,16, ele diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. O exemplo dele deveria ser seguido por aqueles que o acompanhavam. Olha a importância e a responsabilidade de um líder em poder dizer isso para os seus companheiros. No verso 17, ele diz que mandou Timóteo, que é meu filho amado, fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo. Olha o carinho por Timóteo, meu filho amado. Timóteo foi um elemento chave para o crescimento da igreja primitiva. Ele aprendeu com Paulo, foi treinado por ele. Quando ele declara em Gálatas, capítulo 1, versículo 12, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ele tinha plena convicção do trabalho que ele estava realizando. Isso o credenciava como um verdadeiro instrutor de obreiros para prepará-los a assumir as igrejas. Esse cuidado extremo de Paulo em ensinar, em orientar na verdade, deve ser observado também em nossos dias. Vemos muitos desvios doutrinários e muita gente desorientada, perdida mesmo. Isso representa um grande risco para a Igreja do Senhor, a falta de ensino, do doutrinamento na palavra do Senhor. Paulo chama muito a atenção sobre isso porque ele sabia o risco que a igreja corria. O legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Esse é o segundo ponto da nossa lição. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Então aqui nós vamos ver essas duas situações. Quem eram os judaizantes e quem eram os gnósticos. Quem eram os judaizantes? Os primeiros cristãos eram judeus que reconheceram a Cristo como Salvador. Esses cristãos judeus continuaram a expressar a sua fé dentro do judaísmo, sendo todos eles zelosos da lei. Atos capítulo 21, versículo 20. Mas quando a igreja se expandiu além da Judéia e da Galileia, e os gentios foram salvos, as tensões começaram a surgir, a aparecer. Cristãos judeus e gentios possuíam heranças culturais muito diferentes e costumes diferentes. E muitos judeus sentiram que, tendo em vista que Deus ordenara a lei a Moisés, eles deveriam continuar a expressar a sua fé dentro das tradições do judaísmo. Alguns foram além e defenderam que os gentios também deveriam demonstrar a sua fé adotando maneiras judaicas. Olha o que se estabelece, que situação complexa. Para serem salvos, deveriam guardar as leis dadas a Israel, serem circuncidados e, em essência, se tornarem judeus. Quando Paulo ouviu que os homens que se diziam mensageiros dos apóstolos em Jerusalém estavam ensinando legalismo às igrejas gálatas, ficou enfurecido e imediatamente escreveu a breve, mas poderosa carta aos Gálatas. Aqueles que haviam confundido os crentes da Galácia e pervertido as boas novas eram zelosos cristãos judeus
que acreditavam ser obrigatórios para todos os crentes as práticas do Antigo Testamento, como o caso que nós já citamos, da circuncisão, restrições alimentares, entre outros costumes. Como esses mestres desejavam transformar os gentios cristãos em judeus, eles eram chamados judaizantes. Agora, quem eram os gnósticos? Outra complicação para a igreja. Era uma heresia que estava corrompendo a igreja em Colossos. Os gnósticos tinham um dualismo rígido. Toda a matéria é má, assim pensavam eles. Deus, que é bom, jamais poderia ter se tornado um homem, porque como Jesus veio em matéria, em corpo, isto desafiava diretamente a doutrina cristã da encarnação e relegava Jesus Cristo a um papel inferior na história da salvação. Para substituir a fé como uma forma de salvação, os gnósticos ofereciam um conhecimento oculto, que seria chamado gnoses. Escrevendo da prisão em Roma, Paulo combateu os falsos ensinos que haviam se infiltrado na igreja de Colossos. O problema era o sincretismo, aquela mistura, combinar ideias de outras filosofias e religiões, como o paganismo, variantes do judaísmo e pensamentos gregos, com a verdade cristã ensinada pelos apóstolos, aqui pelo apóstolo Paulo. Paulo confronta esses falsos ensinos e afirma a suficiência de Cristo. O compromisso de Paulo com o Senhor. Paulo serviu ao Senhor com todo o seu coração, com todas as suas forças. Muitos pregam que quando se entrega a vida a Cristo, todos os seus problemas estarão solucionados. Pronto, agora resolveu tudo. Mas não é bem isso que acontece com a vida cristã. Quando ele se despediu dos anciãos de Éfeso, ele sabia que eles jamais voltariam a se encontrar nessa vida. Foi uma despedida triste, houve choro, mas também carinhosa. Paulo deixava que as pessoas soubessem como ele vivia. Ele abriu a sua vida e convidou as pessoas para verem e conhecerem quem era o verdadeiro Paulo. Ele servia ao Senhor com humildade. Tinha uma vida de intimidade com o Senhor. E com essa autenticidade, as pessoas ao seu redor eram impactadas. Ele não hesitava em ser útil. Ele era um exemplo de valores cristãos. Decidiu ganhar o seu sustento em vez de ser sustentado pelas doações daqueles aos quais ele ensinava. Ele decidiu viver como um exemplo de valores cristãos em ação. Quer dizer, a prática tem que haver coerência com aquilo que se fala, com aquilo que se vive. Paulo apela aos líderes, é o ponto terceiro, sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. Já colocamos essa questão um pouquinho aqui no ponto anterior, quanto ao empenho dele para não ser pesado aos irmãos e prover o seu próprio sustento. Embora ele deixa claro ali no texto que ele tinha todo o direito desse sustento, mas ele não quis que isso acontecesse, ele quis ele mesmo prover o seu sustento. Ser um líder da igreja é uma grande responsabilidade, porque a igreja pertence a quem? A igreja pertence ao Senhor, a igreja é de Deus. Precisamos amar a verdade, lutar por aquilo que cremos e zelar pelo modo como vivemos. É preciso haver a coerência entre aquilo que se prega e como é que se vive, o modo de vida que nós levamos, principalmente a liderança,
porque a liderança ela é modelo, ela é exemplo para os seus liderados. Sobre o cuidado pessoal do obreiro. Esse ponto, ele destaca algo que muitas vezes é deixado assim, como que se não fosse importante. Mas é importante, irmãos. Ele destaca algo de suma importância. O cuidado de si mesmo, com a sua pessoa. Em todos os aspectos. A saúde física, a saúde emocional, cuidar das suas emoções e das coisas espirituais, a vida espiritual. Como pode um obreiro cuidar do rebanho se ele não estiver bem consigo mesmo, tanto com seu físico como a sua emoção, seus sentimentos? O caminho do cristão não é fácil. Paulo serviu a Deus com humildade, com muitas lágrimas, mas nunca parou, ele nunca desistiu. A mensagem da salvação era tão importante que ele nunca perdeu uma oportunidade de compartilhá-la, seja com um grupo, seja com uma única pessoa. A vida cristã, ela enfrenta tempos difíceis. Há sofrimento e choro, bem como alegria. Mas devemos estar sempre prontos para contar aos outros as coisas boas que Deus fez por nós. As suas bênçãos excedem em muito as dificuldades da vida. E para fazer tudo isso, realizar tudo isso, é preciso, antes de mais nada, estar bem consigo mesmo. Cuidar da saúde, cuidar da mente e cuidar do espírito. Sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. É interessante essa representação do lobo no meio do rebanho. Quem eram esses lobos cruéis a que ele se referiu? Eram certos indivíduos, falsos cristãos, postados dentro das fileiras da igreja, supostos ministros de Jesus, jamais servindo de bom exemplo para os crentes. E em suas doutrinas ensinavam coisas que desagradavam a pessoa de Cristo. Isso é que é o mais grave ainda. Desviando os homens para inúteis especulações em nada proveitosas para a alma, para o crescimento espiritual. A nossa lição chama essa gente de predadores espirituais do rebanho de Deus. Esses lobos, será que ainda rondam a igreja do Senhor em nossos dias? Com certeza sim. Paulo, como um zeloso e amante do rebanho, sabia o valor de uma ovelha. Portanto, ele não se cansava de exortar os obreiros a exercer essa função, zelo e cuidado para com a ovelha. Isso é muito interessante porque é preciso ter muito cuidado com essa penetração no meio da igreja. E a conclusão diz o seguinte: a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, a sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. O trabalho está aí e é preciso novos obreiros, nova gente para trabalhar, para realizar a obra que o Senhor tem nos chamado. Desejamos a todos os irmãos uma excelente aula na sua escola dominical. Paz do Senhor para todos.